As escutas telefônicas são usadas com frequência pela polícia para desvendar crimes como corrupção e fraudes financeiras. As regras para esse tipo de quebra de sigilo são claras. Estão previstas em lei desde 1996. Quando a ferramenta é usada de forma indevida, todo o processo de investigação pode ser questionado e comprometido. É por isso que o assunto está sempre em debate. Esta chamada está sendo gravada. Caso necessário, a gravação poderá ser solicitada pelo usuário. Essa gravação esclarece um direito do consumidor. Quem liga ou recebe chamada de uma central de atendimento de cartão de crédito ou telefonia, por exemplo, pode ter acesso às informações gravadas. Nas ruas, não é difícil encontrar quem já precisou usar esse recurso. Tive um problema com uma empresa de telefonia, solicitei a gravação e enviaram para minha casa através de CD, para que eu pudesse, inclusive, entrar com a ação contra eles. Eu já precisei pedir a gravação por conta de uma promoção e aquelas propagandas enganosas, né? Então eu tive, e como advogada, tive que, inclusive, utilizar da gravação. Hoje também existem aplicativos que permitem que qualquer pessoa grave uma conversa durante a ligação. Essa tecnologia tem se tornado uma ferramenta importante para fazer denúncias. As informações armazenadas podem ser o primeiro passo para uma investigação da polícia. Serve como denúncia, os requisitos se vão servir como prova legal depois quem vai analisar o juiz, no caso concreto, mas para um investigador, para um policial, começar uma investigação, por exemplo, de ameaça, que é uma coisa bastante comum, ela tem sim seu valor. Gravar a própria conversa é legal. Isso significa que não é preciso haver uma autorização da Justiça antes de fazer esse registro. Mas há outros dois tipos de monitoramento que devem obrigatoriamente passar pelos tribunais: a interceptação e a escuta telefônica. Nesses casos, pelo menos um dos interlocutores não sabe que está sendo vigiado. Tendo, primeiro, o delegado acreditado que todos os requisitos foram cumpridos, tendo o procurador da República se manifestado favoravelmente e tendo o juiz acreditado que tudo isso realmente confere, aí é deferida a interceptação telefônica. Mas ela é tão restritiva que abaixo de 1% das investigações que a Polícia Federal conduz se valem dessa técnica invasiva. Só em último caso, quando nenhuma outra prova é possível se obter por qualquer outro meio, é que se deve autorizar a interceptação telefônica ou a escuta telefônica. E muitas vezes isso ocorre, frequentemente ocorre em investigações envolvendo crimes como corrupção, fraudes financeiras, fraudes de maneira geral, porque as pessoas que geralmente cometem esse tipo de criminalidade, elas não deixam rastro. Temas como este fizeram parte de um curso sobre sistemas de inteligência organizado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo. Na palestra, um dos convidados, o ex-funcionário do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, falou sobre a vigilância eletrônica das comunicações, envolvendo pessoas dentro e fora do país. Nathan Alexander explica que o programa do governo americano, que envolvia a coleta de bilhões de ligações telefônicas, causou muita polêmica, principalmente entre os americanos, que se sentiram invadidos e comparados a terroristas. E isso teve uma grande repercussão no Congresso, gerando mudanças legislativas assinadas pelo presidente Obama. O Brasil também não escapou da espionagem. Escutas foram reveladas há 2 anos por um ex-analista do governo americano. Para o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o país precisa regulamentar leis que garantam a proteção de dados e informações sobre cada cidadão. Nós precisamos perceber que, mesmo no nosso dia a dia de trabalho, há informações que podem ser utilizadas, inclusive, contra os interesses nacionais. Acho que a cada vez que nós levamos isso a público, que nós discutimos essa questão, que alertamos para a necessidade de segurança, isso contribui para o aprimoramento, inclusive, do legislativo brasileiro.
Sim, com toda essa tecnologia usada no dia a dia, você pode estar sendo monitorado. Temos uma parte de conforto com alguns serviços que desfrutamos com a internet, com linhas gravadas que podem oferecer segurança, mas também tem o aspecto do incômodo. Tendo em vista que vários telefones são grampeados toda hora, o tempo todo, inclusive sem autorização judicial, de forma ilegal, realmente, a gente às vezes pode estar prejudicado por isso. E se as informações gravadas forem divulgadas sem consentimento? Uma gravação sigilosamente divulgada ou por alguém que trabalha na concessionária do serviço público, na empresa de telefonia, ou por algum funcionário público, um advogado, um juiz, ou um Ministério Público, um delegado de polícia, que divulgue indevidamente isso, o teor das gravações, se derá em crime da lei própria, artigo 10, e aí vai responder um processo. Como existem vários casos na Justiça Federal hoje, principalmente contra funcionários concessionários de serviços públicos.